O estudo do Livro dos Espíritos. Ainda sobre a união da alma e do corpo. A última parte agora dessa, que a gente vai falar sobre essa, né, união do espírito com, né, na formação do corpo, nós vamos falar agora um pouco sobre o aborto, né? Sobre essa questão. Então, são poucas perguntas só. Então, é interessante que até mesmo a gente... É interessante que até, não só eu fale, mas que vocês também coloquem, né, a visão, como é que vocês veem essa questão, tá certo? Porque isso é um assunto muito, muito delicado, muito importante, isso, né? Então, é importante que não só eu fale, mas que vocês também coloquem, né, a visão de vocês. Você vai ler? Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. Bom, eu coloquei uma observação ali. Natimorto é a morte de um feto a partir da 20ª semana de gestação ou após 28 semanas, de acordo com algumas definições, né, médicas, né? Então, enfim, aí a gente está falando já um feto quase, né, se não pronto, quase pronto, certo? E aí vocês se lembram que nas duas últimas vezes que a gente falou sobre a formação dos órgãos, a formação do corpo material, quem é que faz? Nós mesmos. Então, quem é que coloca a forma ali para dizer aonde vai ser o quê na formação do corpo? Vamos, gente. É o espírito, não é? Não somos nós mesmos, nós não falamos isso? É nós que preparamos a nossa própria. Com a ajuda das condições fisiológicas da mãe, né? Que vai nos dar o alimento material, biológico, para se formar. Mas quem imprime a definição do corpo, pode entrar. Quem imprime, pode entrar. Boa noite. Seja bem-vindo. Então, assim, se a gente falou que é o espírito que forma o feto, como é que fica essa resposta? Me ajudem, porque eu fiquei confusa. Eu estou falando sincero para vocês. Se vocês perguntarem para mim, eu ouvi algumas outras explicações que realmente é o que eu pensei. Como assim? Nenhum espírito teve destinado. Pode ser, na minha visão, que eu entendi, que o espírito foi até um certo ponto, mas ele então não está predestinado a viver, a passar no processo depois de, digamos assim, de chegar naquele momento de respirou, agora não tem mais jeito, está vivendo, digamos assim, entre os encarnados. Mas dizer que nenhum espírito esteve destinado, não ficou confuso? Nem que seja por aquele tempo de feto. Vocês vão convir comigo que mesmo que seja, tá, então eu estou predestinado a somente estar até o momento de formação, por alguma razão, não sei qual, pelos pais, enfim, por ele mesmo, pela experiência que ele tinha que fazer, vivenciar isso, a formação do corpo biológico. Mas dizer que
Alguns efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, fiquei confusa. Porque a vingar. Então, é uma questão de percepção, porque assim, se a gente está falando que quem faz tudo é o espírito, então não tem como dizer que o corpo foi feito por quem? A mãe deu a condição, né? O sangue, as condições biológicas, material, para que ele. Imagina uma impressora onde precisa da tinta para sair impresso o papel. A mãe dá essa condição, tinta, para que essa impressão que ele, espírito, coloca, software, coloca naquele papel para sair o que tiver que sair, impresso. Quase no final, quase nascendo. Por isso que nasce morto assim. Nasce morto, ou seja, ele já não está mais ali. Aí é só corpo biológico. Talvez seja só uma então, mas aí tudo bem. Mas não que o espírito, não que não tivesse nenhum espírito nessa formação. É isso que está aqui. Não que não tinha, não tem porquê, porque assim, a formação é feita pelo espírito. Ok, isso? Então pronto. Vamos lá ver a próxima. Pode chegar a tempo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Viu a incongruência aí? Pode chegar a termo, pode chegar a nascer? Algumas vezes sim, mas não vive. Ou seja, se ele chega a nascer, ele ainda continua ali, o espírito. Concorda? Morto, eu entendi que é um feto morto já. Ele está dizendo que aqui pode chegar a nascer. E aí não sobreviver. Mas então já morreu. Então. Pode. Outra dessa mesma pergunta. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano? Entendeu, gente? Ele está dizendo assim. Então, por causa disso tudo, segue-se daí que toda criança que consegue vingar depois que nasce, né? Tem vida, respirou, ele está dizendo aí. Então tem um espírito lá? A pergunta. Claro! Aí o espírito responde, claro que ele não seria humano. Ou seja, por isso que às vezes eu estou chamando a atenção para quando a gente lê qualquer coisa que seja, independente do que você estiver lendo, de que você estiver querendo aprender, sempre com esse olhar. Não é, sempre lembrando, é só uma pequena anotação com relação a coisas que acontecem. Independente do que você estiver lendo, do que você estiver buscando, sempre com o seu olhar crítico. Isso poderia? Isso faz sentido? Isso pode acontecer? Isso tem cabimento? Sempre. Nunca finalizar. Mas é fulano que escreveu. Não se diz, não. Fulano está num caminho de crescimento, de aprendizado, assim como todos nós. Todos. Sem exceção. Sem exceção. Sempre. A gente sempre buscar perguntar. É a única maneira que a mente vai tentar achar outras respostas quando a gente pergunta. Porque se a gente vê uma coisa finalizada e pronto, o cérebro fala, não preciso mais pensar a respeito. E isso não existe, porque nós estamos no caminho. Aliás, não sei se vai chegar, porque isso é só um caminhar. Viver é só um caminhar eterno, né?
Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nula a ser recomeçada. Pois é. Aí nós estamos falando da consequência do espírito. Lúcia perguntou, ele pode desistir? Pode. Nas outras anteriores que a gente falou, a gente conversou justamente isso. Ele pode desistir? Pode. Ele pode desistir no momento que ele está ainda em formação. Ele entrar numa luta aí, ali, até em termos de espiritual, que a gente diz de não ter uma convergência com a mãe, por uma questão de história de ambos. E ele desistir. Ou a mãe não conseguir energeticamente segurar, justamente por causa dessa questão de dificuldade de se inteirar ali, né? De estar naquele processo e não vai dar conta. O que acontece energeticamente? É como se, não é que ela expulsa porque ela quer, mas começa a ter uma conversa não muito boa energética. Automaticamente, ela acaba perdendo. Então, assim, o aborto espontâneo, que a gente já falou outra vez, pode acontecer por N motivos. Inclusive, não esqueçamos, o aborto pode ser motivado até mesmo por algum problema biológico, fisiológico da mãe. Por uma questão, às vezes, de dificuldade da mãe. Por quê? Porque nós não estamos completos ainda. Nós, biologicamente, não é versão final. Por que a gente fica doente? Porque a gente não é versão final. E nunca vai ser. Esse é o caminhar, essa é a proposta que a gente veio. Então, assim, pode acontecer. Nesse caso aqui, qual a consequência para o espírito? Quando ele desistir, ou a mãe, nesse caso, a mãe que desiste. Aqui a mãe que desiste, que é um aborto, nós estamos falando de um aborto provocado agora, tá? Ele simplesmente tem que recomeçar. Ué, não deu? Quem ia segurar ali falou, não quero. Agora não. Nós não vamos entrar no questionamento se é direito ou não, se é certo ou não. Não é essa a questão agora. Essa é uma questão de qual a consequência para o espírito. Tipo assim, eu ia, mas não deu. Vou ter que começar tudo de novo o planejamento. Entendeu? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, quando a gente fala aí, constitui crime a provocação do aborto, a gente está falando não de uma questão de direitos humanos, legal. Nós estamos falando muito mais profundo do que isso. Tirar o direito do outro vir é muito mais do que isso. Por quê? Porque cada um de nós aqui, temos um compromisso. Como é que eu vou explicar isso? Nós temos um compromisso de cocriação, de ser parte, uma partícula do ser supremo, da inteligência suprema, a quem chamamos de Deus. Não é o Deus da Bíblia, que criou em 7 dias, nada disso. Não é esse Deus. Nós estamos falando desse Deus que Kardec fez uma pergunta fantástica. O que é Deus? Não é quem. O que é? Se nós somos uma partícula dele, nós temos uma responsabilidade
de cocriar. A vida veio sendo feita por nós. Nós, que eu digo nós, espíritos, partículas divinas, partículas de Deus. Ok? Então, foi acontecendo gradualmente a evolução nossa até chegar nesse momento em que a gente tem condição de sensação, de moralidade, mas nunca foi assim. Chegamos a esse patamar e vamos passar. Nós vamos adiantar muito ainda, tem muito que andar. Então, assim, por isso é importante a gente entender o processo, em que ponto estamos, em que ponto eu estou. Qual é a minha responsabilidade perante Deus? Mas esse Deus não é esse Deus aí. Que esse Deus, foi falar de Deus de Bíblia, que criou. Não, Deus não cria, Deus emana. Deus não pega um negocinho e cria. Não, ele emana. Emanar é diferente, gente, do que pegar e formar. Quem cria somos nós. Nós criamos. A partir de nosso corpo. A gente não cria? Então a gente cria. Mas Deus não cria, Deus emana. Então a gente é partícula dele. Então a nossa responsabilidade é participar de todo esse movimento de criação, de todo esse movimento da vida, como alguém participativo, como alguém responsável por fazer a sua parte. E aí que entra a nossa responsabilidade de que você não é um ser que veio para passear. Né? Você não vive para passear. Passear é uma maneira de dizer, estou de férias. Não. Você está experimentando e melhorando o processo. Então, nós, lá atrás, já fomos Neandertals. Nós já fomos outras coisas. Então, assim, a gente vem vindo e cocriando isso. Então, a responsabilidade de encarnar e de existir é muito grande de cada um. Então, quando a gente fala a crime que transgredis a lei de Deus, é porque, assim, você é partícula e é você que está fazendo, você que está realizando. Não é nem em nome dele, é ele e você realizando. Então, a sua responsabilidade é de, numa empresa, numa equipe, tem o diretor, certo? E tem o executor, o funcionário. Quem que faz o negócio andar, efetivamente? É só o diretor? Se ele ficar sozinho na empresa, sai alguma coisa? Não. Quem põe a mão na massa para finalizar? São as pessoas abaixo dele. É uma analogia muito simples, mas é o que eu consigo fazer, para tentar passar o que eu penso. Então, assim, imagina você que é responsável por dar a oportunidade de alguém que é seu partner, seu parceiro, você faz parte do todo. Aí você diz, agora é minha vez, eu vou e vou dar espaço para você vir experienciar nesse lugar. Aí a mãe vai e tira. Entende por que do crime? Por que do que a gente fala assim, que você tirou uma vida? Mas não é uma vida na questão legal. A questão legal está embasada em alguma coisa, de tirar a vida do outro, não tem direito. Mas nós não estamos falando disso, é muito mais que isso. É tirar o direito do outro de continuar participando também dessa vida cocriando. Entende, gente? Então, a responsabilidade individual de cada ser é muito grande, muito grande. E quando uma mãe ou um terceiro que induz a mulher a abortar, diz que é um crime, né? Que impede uma alma de passar pelas provas. Não, não é passar pelas provas. Não é passar pelas provas. Impede um espírito de vivenciar e participar
com o que ele pode para ajudar na criação, no desenvolvimento da vida. Porque quem dá o tom, somos nós. Ou vocês acham que quem estava lá atrás, andando lá dentro da caverna, eram os outros, não éramos nós? Éramos nós. Então, assim, é a gente que vem vindo. Então, pensa, cada vez que alguém vai chegar a vir, o outro não tem direito de dizer, você não vem. É essa colocação que a gente tem que observar no aborto. Agora, a questão legal, a mulher tem direito ou não tem direito de escolher? É uma outra conversa. Porque eu também sou contra com essa visão. Mas se perguntar para mim, a mulher tem direito de escolher? Eu acho que ela tem direito de escolher sim. Porque o corpo é dela. Agora, antes disso, responsabilidade enquanto ser. Nós estamos falando nessa conversa. A legalidade é para a questão da lei. Certo, gente? Algum comentário? Faz sentido o que eu estou falando? Porque às vezes eu viajo na maionese, então, assim, é o que eu entendo nas leituras que eu faço, nas meditações que eu faço, nas aberturas que vem. Às vezes eu estou assim pensando e eu venho assim e falo, nossa mãe, por que eu não tinha, como eu não tinha percebido isso? Não, com certeza. É isso. É, acima de tudo, é você não participar, o outro, o direito dele vir também participar na brincadeira. Exatamente. Você não está tirando você está tirando o direito do outro. Foi uma combinação de que você viria e você estaria nessa conversa. Nós trocamos isso e nós combinamos isso. Então, não pode fazer isso diferente. Certo? No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Olha que interessante. O que nós falamos agora? O que nós estamos falando agora do lance de não tirar a vida? Olha que interessante. E aí, como é que faz? Lembra que eu falei agora, no final? Nós estamos falando do direito do ser. Mas eu não vou entrar na questão do direito da mulher, escolher ou não, porque o corpo é dela. Aí já é uma outra discussão, uma discussão legal, que eu acho que ninguém deveria taxar e dizer você não pode. Não, o direito é da mulher. Não é colocando um direito na lei que vai fazer ela entender que aquele que está vindo ali é um ser com toda essa responsabilidade. Hã? Pois é, mas assim, tudo é uma questão de educação evolutiva. Eu digo sempre, a partir do momento que nós tivermos consciência das coisas, como elas devem ser, como elas precisam ser, não precisa de lei. Não precisa alguém dizer para você o que você faz, o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode. A partir do momento que você estiver consciente de você. Quem você é? Para que você serve? Para que você está aqui? Como é que você pode colaborar com isso aqui? E não ferrar com as coisas? O dia que o ser humano for assim, não precisa de lei. Mas enquanto não for, precisa alguém dizer, taxar e pagar e botar na cadeia. Porque não tem outro jeito. Porque o ser humano ainda é bichinho, é animalzinho ainda que faz as coisas instinto animal. E aí, assim, nós estamos falando disso, de todo esse direito de um ser de vir. E a mãe não pode tirar. Aí, resposta numa situação dessa. Como é que fica? Falou que não pode sacrificar, não pode abortar. Vamos, gente, quero o ponto de vista de vocês. Porque não pode. Não falou na outra que não pode, que transgride a lei? Entendeu o que eu falei da leitura?
De fazer sempre a leitura com uma visão crítica? Por quê? Lembra que eu falo sempre a palavrinha? Qual a palavrinha que eu falo? Depende. Depende. Quando? E a mãe está falando e ela precisa dessa intervenção. Como é essa intervenção? Ela vai sobreviver. Então, ela está dentro de uma jornada que ela pode ter um filho, etc. A criança ainda pode ser que não sofra as consequências de saúde do fato de ter sido tão físico. Então, a criança pode vir a falecer, né? Vir a desencarnar. Então, é mais difícil que a mãe, eu acho que tem essa opção, porque tem a função física da mãe. É exatamente isso que você está falando, que tudo depende do momento, do contexto, da situação, do porquê. Então, assim, existem regras? Existem. Precisamos de regra? Ainda precisamos. Que alguém diga, isso pode, isso não pode. Mas, quem respondeu aqui esteve no nosso lugar. Presenciou situações, talvez, aonde tinha que tomar essa atitude. Eu falo isso, gente, porque às vezes, principalmente o espírita, tá? Eu falo isso porque eu estou dentro eu posso falar. Tá? 30 anos de espiritismo, eu posso falar. Às vezes, o espírita, por ser alguma coisa de uma mediunidade, ou que vem de outro lado, uma informação, não questiona nada. Veio, tá válido. Não, gente. Não. Sempre observe. Sempre reveja. Sempre se pergunte. Sempre diga, faz sentido? Por que colocou dessa forma? Porque não esqueçam, são sempre nós, são sempre pessoas falando. E todas as vezes que nós nos colocamos, sejamos encarnados ou desencarnados, nós colocamos o nosso carimbo. E o que é nosso carimbo? É como eu sinto o mundo, como eu tenho as sensações, como eu tenho as dores, como eu fico feliz, é sempre eu. A referência que eu tenho do mundo e de todos é minha. Então sempre vai ter a minha marca. Então, é errado? Não. É só válido para você pegar e analisar. Sempre analisar. Eu estou falando isso porque a gente, enquanto espírita, às vezes, acha que tudo que é do outro lado está correto, faz sentido. Não, não. Todos nós, ora lá, ora cá, ora lá, ora cá, estamos ali, ó, tentando aprender. O que você está falando? Eu estou pensando o seguinte, não é? Foram feitas as perguntas e as respostas. O modo de vida era completamente diferente. Totalmente. Não existia toda a ciência voltada para a medicina, para a opção de coisa. Então, eu acredito o seguinte, se fizesse a pergunta hoje para os espíritos, se Allan Kardec tivesse que fizesse quase a maioria das perguntas do livro dos espíritos, as respostas seriam diferentes. Eu acho que elas podem não ser total, mas ela tem muito complemento hoje. E é muito interessante. E o que eu estou tentando, aproveitando a deixa dessas citações, é exatamente isso. De que, assim, sempre leve em conta contexto, época, e lembrando, muitas vezes, fomos nós mesmos lá atrás. Mas era nosso contexto. Daqui 20 anos, você vai pensar igual? Acho que não. Porque muita coisa muda, é dinâmico, né? Então, assim, tudo depende. Está errado? Não. A outra está errada? Também não. É só a maneira como eu vejo, como a gente pode ver e como a gente pode analisar sempre.
Então, assim, não pode nem ser 8 nem 80. A gente tem que ficar sempre no equilíbrio. Por isso é melhor dizer, eu não sei. Pode ser. É mais fácil de dizer, não, é isso mesmo. Tá certo isso. Não, não faça isso. Pode ser. É mais fácil. Porque pode ser. Ele vai para cá, ele vai para cá, mas ele está sempre no meio, no equilíbrio. Ok? Último. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo seus desígnios, e ninguém é chamado para julgá-los. Gostaram da resposta? Tipo, não faz pergunta, Catina. Né? Mais ou menos isso. Ah, resposta dura, viu? Uma resposta dura essa. Aí assim, ó. Gente, quem não conhece ou quem não conviveu próximo de alguém, de alguma mulher, que teve essa situação de, né, de bebê nascer morto, né? Saber que, ou então passar por um processo de cesárea para tirar já um bebê morto. Gente, mulher fica em frangalhos, porque ela vivenciou meses aquela situação ali, amor, carinho, expectativa. Então, assim, seria racional, será já ter com as mesmas atenções antes dele ser uma criança que respirou e começou a vida, né? Digamos assim, encarnada, a mãe já, toda a família, amigos, né? Já tem. Então, assim, a resposta foi mais ou menos assim: como que não ia ter, né? O mesmo, a mesma atenção, o mesmo carinho, né? Aí, assim, vendo em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Esse Deus que é respondível aqui, Deus de Bíblia. Não. Desculpem, gente, mas não. Eu, aliás, não tenho que pedir desculpa, porque isso o Espiritismo já sabe que a parte do Velho Testamento nem é incluso na doutrina justamente por algumas incongruências. Vocês já buscaram saber por quê? Ou não? Quem já foi? Quem foi buscar saber e ler um pouco a primeira parte e tentar entender no Espiritismo por que não tem? Quem fez? Faça. Se não fez, já passou da hora. Porque o bom espírita é questionador. O bom espírita, ele vai entender as coisas. Ele não vai passando só de olho fechado, não. Ele vai entender as coisas. Essa foi a ideia do Allan Kardec. É dizer, falar, ó, tá aqui. Até aqui era isso que eu vi, que eu entendi. Agora é com vocês. Quem é que está fazendo isso? Ou está virando somente vindo aqui para tomar passe, como se fosse qualquer igreja? Não é igreja. É lugar que para você pensar, para você puxar você, tirar você do conforto. Naquele lugar confortável, está tudo certo, está tudo resolvido. Não está resolvido, não. Então, assim, por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas? Vocês viram a resposta aqui? Algumas vezes incompletas, por quê? Então ele tem vontade de fazer bem feito, não fazer bem feito? Nós não estamos falando do Deus acima, que é a energia pura, de onde nós viemos. O corpo é outra conversa. O corpo está em processo ainda. Um monte de gente já veio aqui no planeta para botar a mão. E continua botando a mão. A mudar, DNA, isso é coisa biológica. Nós fazemos parte de um processo que está em andamento, sempre esteve como um processo laboratorial. Será que vai funcionar? E nós, como espíritos, falamos, bora lá, eu vou fazer essa máquina funcionar.
E a gente se posicionou para vir para poder utilizar, para saber como é que funcionava. Então não pode reclamar. Então, assim, esse aqui, incompletas, tudo ocorre segundo os seus desígnios e também não pode julgar. Ou seja, é incompleto, pode fazer errado e você não pode julgar. Isso é coisa do quê? Religiosa. Não questione. É isso e pronto. Deus falou e pronto. Para com isso, gente. Eu peço a vocês que quem hoje está com a mente um pouquinho aberta, que se adentra uma casa espírita, que tenha a pretensão, sabe, de evoluir consciencialmente, cuidado. Não é igreja. Ninguém te diz como você tem que fazer. É você que tem que se tocar do que você deve fazer, do que você precisa fazer, do que você tem que fazer como participante dessa humanidade. Qual é o seu papel? O que você pode fazer? A leitura maravilhosa que ele fez hoje da caridade. Qual é a caridade? Da sopa é maravilhoso, faz parte do material. Auxiliar as famílias é uma delícia. Porque a gente sai tão revigorado, mas é muito mais que isso a caridade. E qual é o seu papel de caritativo que você faz enquanto você vive? O que você faz para o mundo? Que diferença você está fazendo? É essa a pergunta que tem que fazer. Porque você é o Criador. Você é que cria. Você cria porque, da onde você saiu, Ele te deu todas as condições. Você é luz. Você é Ele. Fala, então agora é com você. Criar partes materiais, biológicas, universo, é com a gente. Então você tem a capacidade disso tudo. Mas o mais importante, responsabilidade. Por isso o lance do aborto é muito sério. Não tem nada a ver com a lei. Antes disso, a responsabilidade de cada um. Ok? E ó, para finalizar, quem já viu esse filme, Deixe-me Viver, logicamente que é um filme bem romantizado, né? Mas é muito bonitinho. O rapaz cria coragem, apesar de, né? Ele vê tantas coisas de aborto, espíritos que retornam porque, né? E por situações terríveis. Não vou dar, é só um spoilerzinho. Tem um que ele vira falando, ele fica horrorizado. O espírito se sente todo, você assistiu? O espírito se sente todo queimado. E ele fala para o outro, né? O rapazinho aí fala para quem cuida dos espíritos, por que ele está assim? Ele falou, porque ele não conseguiu. De novo, ela não quis. Mas por que ele está todo assim? Que ele fala, estou todo queimado, estou todo queimado. E ele está assim, né? Faz assim, ele todo queimado. Aí o espírito fala, o amigo fala para ele assim, ele está assim porque ele foi expulso com ácido. Né? Ela usou um produto para expulsar o feto, né? Então ele se sentiu depois. Aí ele falou: quanto tempo ele vai ficar isso? Até ele retornar à história, né? Mas aí aparece ele dizendo assim: não, ela vai ver comigo, eu vou voltar e vou voltar com ela. Tipo assim, né? Mas assistam, é bem bonitinho. Tem no YouTube de graça ou no Mercado Livre Play lá. É bem bonitinho, assista, bem romantizado, mas é bem legalzinho a historinha, tá? Ele é realmente sobre isso, mostra bastante papéis de pessoas que abortaram e mulheres que abortaram, e ele ter a coragem de encarar um espírito que ele não tinha muito assim, e ele encarou, ele já tinha sido abortado, mas ele encarou para viver. Gente, é isso. Algum comentário? Nenhum?